resolvendo o nosso exercício 50 da nossa lista de limite. Esse é um clássico exercício de limite tendendo ao infinito. Só que antes da gente começar a resolver esse exercício de fato, a gente tem que se atentar a um teorema. E esse teorema nada mais é do que esse daqui. Limite de x tendendo ao infinito de 1 sobre x é igual a zero. O que esse teorema quer nos dizer? Esse teorema nada mais diz do que o seguinte. Quando tu tiver uma divisão sobre o infinito, porque aqui no lugar desse x a gente colocaria o infinito, isso vai resultar em zero. Por que isso resulta em zero? Pensa só, imagina que tu tem um pedaço de pão e tu quer dividir ele por um número infinito de pessoas. Claro, a gente sabe que não existe um número infinito de pessoas, mas vamos considerar que exista um número infinito de pessoas. O que vai acontecer? Conforme a gente for cortando o pão, dividindo o pão em pedaços, para dar ele para esse número infinito de pessoas, todo mundo vai ganhar um pedacinho desse pão. Ou seja, ninguém vai ganhar o pão inteiro de fato. E o que vai acontecer? No final, ninguém vai ganhar de fato o pão. Ou seja, isso é zero. Então, ninguém ganhou o pão, todo mundo ficou com zero. Então, basicamente é isso que esse teorema quer dizer. Quando tu tem uma divisão por infinito, essa divisão resulta em zero. Bom, agora que a gente já tem noção desse teorema, já entendeu ele bem, a gente pode partir para resolver esse exercício. Como a gente pode resolver esse exercício? Primeiro, a gente tem que forçar aparecer esse 1 sobre x dentro dessa conta. Só que a gente olha de cara e percebe que não tem 1 sobre x nessa conta. Então, para resolver ela, a gente vai ter que fazer algumas sacadas algébricas para aparecer o tal do 1 sobre x. E a gente poder cortar ele, certo? Só que, como a gente faz isso? Para fazer isso, a gente tem que dividir todo mundo pelo maior grau, ou seja, pelo termo de maior grau. E como é que a gente determina qual que é o termo de maior grau? É simples. A gente sempre vai olhar para os termos que são letras. Então, aqui a gente tem um 3x, aqui a gente tem um 2x. E a gente pode ver que esse x e esse x, eles têm grau 1. Por que eles têm grau 1? Porque eles não estão sendo elevados a outra potência. Então, eles são grau 1. É claro que, se aqui, por exemplo, nesse 3x fosse 2, a gente teria que dividir tudo por x ao quadrado. Ou se fosse 3x ao cubo, a gente dividiria tudo por x ao cubo. Só que, como aqui nesse exemplo os dois termos têm o mesmo grau, ou seja, grau 1, a gente vai dividir tudo por x na 1, ou só x, certo? Então, tá. Quando a gente vai dividir alguma coisa, a gente tem que compensar. E, para compensar isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai escrever o nosso limite, x tendendo ao infinito. E agora a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente vai compensar para depois dividir. Então, a gente vai escrever aqui na frente x, certo? A gente abre um parênteses. E agora a gente vai fazer aquele processo de dividir tudo pelo termo de maior grau. Então, 3x a gente vai dividir por x. E a gente vai dividir 1 por x. Então, a gente coloca aqui 1 sobre x. Fechamos parênteses. Nota que a gente já tem esse 1 sobre x, que é a mesma coisa que o do nosso teorema. Então, a gente vai continuar dividindo tudo por x. Então, porque a gente já dividiu aqui, agora a gente tem que dividir aqui também. Então, vamos fazer o mesmo processo de compensação. Então, a gente coloca o nosso x aqui, abre parênteses, e vamos dividir 2x por x. 2x dividido por x. Menos, sinalzinho de menos,
6 dividido por x. E de novo a gente vai fazendo esse parênteses aqui. E de novo a gente tem uma expressão não igual, mas parecida com o que o nosso teorema diz, que quando tu divide algo pelo infinito, isso vai para zero. Então, agora que a gente já alternou a nossa expressão, a gente pode calcular. Então, esse x com esse x corta, certo? Então, vou escrever aqui no ladinho, limite de x tendendo ao infinito. 3x dividido por x, isso resulta em 3. Por que isso resulta em 3? Porque 3x dividido por x, corta esse, só sobra 3. 1 dividido por x, no caso, 1 dividido por infinito. Por que seria 1 dividido por infinito? Porque a gente vai substituir esse infinito no lugar do x, e isso vai dar 0. E 2x dividido por x é 2. Porque 2x dividido por x, corta esse, resulta em 2. Da mesma forma que 6x tem um formato parecido com o que o nosso teorema diz, então isso vai para zero. Por que vai para zero? Porque quando a gente colocar o nosso x que está tendendo ao infinito, nesse lugar aqui, a gente vai colocar o número infinito, certo? E a gente sabe que uma divisão por o infinito resulta em zero. Então, isso naturalmente vai dar zero. Então, a gente pode concluir que 3 mais 0 sobre 2 menos 0, porque da onde é que veio esses valores? Aqui a gente dividiu 3x por x, resultou em 3. Coloca aqui. Aqui a gente concluiu que uma divisão pelo infinito dá 0. Coloca aqui. Aqui a gente dividiu 2x por x, resultou em 2. Coloca aqui. Aqui a gente teve outra divisão pelo infinito, também deu 0. Coloca aqui. Bom, 3 mais 0 é 3. 2 menos 0 é 2. Então a gente conclui que o nosso limite, quando x tende ao infinito, da função 3x mais 1 dividido por 2x menos 6, resulta em 3 sobre 2.